Boa tarde, pessoal. Agradeço a todos por terem vindo participar aqui de mais um seminário do Arroz. Hoje teremos a apresentação do professor Olavo da Silva, professor da UNB. O professor Olavo ele possui graduação em Filosofia, em Física, Ciências da Computação e Matemática, todas pela UNB, e mestrado em Filosofia e em Física, também pela UNB, e doutorado em Física pela UNB, e atualmente é professor associado aqui na Universidade de Brasília, e tem experiências na área da interpretação de mecânica quântica, a interface quântico clássico, e continua trabalhando em filosofia, lógica e linguagem, em particular com lógica na análise de línguas naturais. O professor Ademir vai complementar a apresentação do professor Olavo, então passo a palavra para o professor Ademir. Bom, estão me ouvindo? Estão, né? Sim, professor. Tá bem? Bom, é uma satisfação ter o Olavo aqui. O Olavo é um colega meu de muitos anos no Instituto. Eu sou meio tendencioso para falar do Olavo, porque tem uma afetividade há muito tempo, de longa data, de trabalho ali no Instituto, lá no Centro Internacional, mas possa ser tendenciosa, mas não é menos verdadeiro o que eu vou falar no sentido de complementar o que o Gustavo falou. Certamente, Olavo, eu considero um dos intelectuais, intelectual, no sentido pleno da palavra, intelectual no sentido daquele que usa o intelecto para refletir sobre o mundo. Eu considero Olavo um dos maiores, se não o maior intelectual que eu conheço pessoalmente, nesse sentido pleno de fazer a reflexão, de gostar da discussão intelectualmente sincera. Então, esse é o Olavo, tá certo? Os meninos, os alunos, né? Falo menino porque já sou mais idoso, correm do Olavo, tem medo, mas eles gostam. Eles gostam. Uma rigidez, né? O exercício do saber e do refletir de modo completo, sério. Não é? Não tem firula. Tem firula quando quer brincar. Então, eu, por exemplo, me refiro ao Olavo como olavarei minha alma neste mar. Adrede, há anos falo isso para ele. Então, este é o Olavo. Assim, claro, as coisas, as conquistas intelectuais, a produção alta e extremamente requintada. Teve um tempo atrás que Olavo publicou um livro sobre mecânica quântica. Eu escrevi um dos como chama, um dos reports para a editora, um livro formidável. Penso que ele vai falar sobre isso aqui, um pouco daquilo que está ali, que é a reflexão dele, mas um pouco depois veio o livro de lógica, não é? O livro de lógica acho que não foi só, né, Olavo? Não. É isso? Você completa? Impressionante. E isso dentro do Instituto de Física, dando uma dimensão tão necessária para se fazer física. Fazer física não é só... também fazer a conta, tirar resultado de equação, fazer simulação, fazer computação, etc. Mas a reflexão, tem que se fazer reflexão sobre a natureza das coisas. Tem que se fazer, senão a gente fica fazendo outras coisas. São relevantes, mas não sei se podem ser chamadas de física. Então, Olavo
É isso, um bastião certamente do saber ali no Instituto de Física de alto nível, eu considero, pelo menos, tá certo? É uma satisfação tê-lo aqui. Tem outras pessoas que, se quiserem comentar aí sobre... Bom, o Olavo tem um monte de atividades dentro do Instituto permanentemente, não sei como é que consegue fazer tanta coisa, mas tudo bem. Qualquer coisa, quando eu preciso de alguma coisa, assim que eu não sei para onde for, tipo, nosso Olavo tem o Google e tem o Data do Star Trek. O Olavo é meio Data do Star Trek, porque o Google ele ainda não tem inteligência artificial suficiente ali. Então, você precisa de um Data que sinta como é que você... para onde é que você quer ir, sem fazer a pergunta, ele já descobre a resposta ou te encaminha. O Olavo cumpre esse papel hoje em dia. É um meta-Google, algo desse jeito para a gente também, tá certo? Uma satisfação lá, poder falar essas coisas, declarar publicamente isso. Muito obrigado aí pelas palavras. Muito bom, vamos ao seminário. Vou fechar. Tá bom, vocês estão vendo a minha... o PowerPoint? Sim, professor. Eu vou iniciá-lo, então. Então, o que é a ideia geral da apresentação? Vocês vão ver, é uma coisa bem interessante. Eu gosto muito dessa parte. Essa é uma parte que está lá para o final do meu livro. Eu dei uma repaginada nela, fiz novas reflexões, que a gente nunca para de fazer, mas é essencialmente o que está lá. E ela é interessante, eu gosto muito dela pelo seguinte, porque ela usa uma matemática muito simples, mas muito simples mesmo, vocês vão ver isso. E ela tira consequências que eu considero bastante amplas. Então, eu acho que essa combinação é uma combinação interessante num trabalho de fundamentos, tá? Porque muitas vezes as intricácias da matemática que se usa tornam mais difícil a apresentação de uma interpretação muito clara, né? E aqui vocês vão ver que não tem nada disso. E, ao mesmo tempo, ela revela questões que estão aí sem serem consideradas há mais de um século e que poderiam ter sido consideradas, porque a matemática não é um impeditivo, esse é o ponto, se a gente tivesse um olhar um pouco mais cuidadoso com relação a determinadas questões. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer mais adiante. Então, vamos começar, né? Então, eu quero falar do papel da interpretação em mecânica quântica, isso acaba sendo um objetivo, mas eu vou usar para isso o caso das distribuições estatísticas. Então, vamos lá. Qual é a questão aqui? É que quando você vai trabalhar com as distribuições estatísticas, eu me refiro à distribuição de Boltzmann, quando relacionada com as distribuições de Fermi-Dirac, Bose e Einstein. Então, quando eu falar de distribuição quântica, eu estou pensando em Bose, Einstein e Fermi-Dirac. Quando eu falo de mecânica clássica, eu estou falando de distribuição de Boltzmann, tá? E a primeira coisa que surge é que existe parece existir uma diferença essencial entre a mecânica quântica e a mecânica clássica na forma como se devem contar os estados. Eu vou primeiro colocar o discurso oficial, tá? Aí depois que eu colocar o discurso oficial, eu vou negá-lo. Então esse é o ponto. Eu gosto de fazer isso e tento, dentro do que o próprio Ademir falou, da honestidade intelectual, de colocar o discurso de uma maneira apropriada, porque aí vocês vão entender o lugar de onde eu estou falando, tá? Então, existem essas diferenças, ou seja, a mecânica quântica e a mecânica clássica não contam os estados da mesma maneira. E por quê? Na mecânica clássica, você chega a uma distribuição chamada distribuição de Boltzmann, quando você faz a contagem que supostamente é a contagem que a mecânica clássica exige. E na mecânica quântica, você chega nas distribuições de Bose, Einstein e Fermi-Dirac. E existem, entre elas, diferentes estratégias de contagem. Agora, essas diferenças de contagem, elas decorrem de uma percepção de que na mecânica clássica seria possível distinguir as partículas, tá? Enquanto que na mecânica quântica isso não seria possível. Por que que existe essa diferença? E aí é que eu vou começar a falar da dimensão ontológica. Isso é importante aqui. Para quem não conhece, a dimensão ontológica é a dimensão em que você fala do ser da coisa, daquilo que você percebe nelas através
do que elas são, tá? Isso vai ser uma diferença importante do ontológico e epistemológico aqui. Então, por quê que existe essa diferença? Porque, especificando um pouco mais, né, quais seriam as fontes de distinguibilidade na mecânica clássica? Ora, você tem trajetórias na mecânica clássica. Existem algumas interpretações da mecânica quântica que afirmam que na mecânica quântica você sequer pode falar de trajetória. Inclusive, não poderia falar de trajetória porque você sequer tem objetos que possam ser identificados como partículas, definitivamente, né, como partículas ou como ondas. Então, você nem tem como falar de trajetórias na mecânica quântica. Enquanto que na mecânica clássica é absolutamente óbvio que você pode falar de trajetórias, né? Uma bola de boliche, por exemplo, tem trajetória. Isso a gente sabe porque a gente olha e vê. E você, portanto, pode seguir as partículas. Ao seguir as partículas, você pode nomeá-las, dar a elas um índice, né? E saber que a partícula que você está seguindo, a bola de boliche, vamos chamar de bola de boliche, verde, é a bola de boliche verde, enquanto que a outra está pintada de vermelho. Então, você sabe qual é a verde, sempre. Tá? Então, você consegue distinguir o tempo todo essa partícula das outras. Então, é isso que eu falei, né? Botar um label, botar uma cor, diabo 4. Enquanto que na mecânica quântica você não tem essa possibilidade. Você não vai pintar um elétron. Você não tem a trajetória, não é, em princípio, disponível por conta do princípio de indeterminação. Pelo menos em algumas interpretações, isso é claramente estabelecido, porque o princípio de indeterminação não permitiria que você fizesse o que o Heisenberg chamava de coordenação espaço-temporal. Então, elas não podem ser seguidas. E, portanto, você não tem um mecanismo de individuação das partículas. Você, em algumas interpretações da mecânica quântica, você sequer pode falar de partículas se você não tiver num contexto clássico, né? Tá? Não pode falar isso a não ser que você já esteja observando e alterando o fenômeno, etc, etc. Mas esse é o background da nossa situação aqui, tá? Então, está posto o problema, está posto isso aqui. E isso serve para, na verdade, estabelecer uma espécie de abismo entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. Por quê? Porque há na mecânica quântica objetos, então vejam que eu estou fazendo um discurso ontológico, há na mecânica quântica objetos que são capazes de estabelecer o seu âmbito, porque diferem essencialmente por aquilo que são dos objetos clássicos, tá? Elas têm formas de existir no mundo que são muito diferentes dos objetos clássicos. Então, seria um critério bastante objetivo de distinção entre os âmbitos clássicos e quânticos, tá bom? Então, esse é um argumento que é usual, e vocês que tiveram já a mecânica quântica até morrer, os alunos mais avançados, os professores, sabem que esse argumento é usado à torta e à direita nas nossas disciplinas. Ok, tá. Então, vejam que a nossa noção de distinguibilidade claramente está associada à nossa capacidade de seguir as partículas, seja por atribuição de cor, de label, seja lá o diabo que for. Ok. O que eu pretendo mostrar? Que a maneira de se contar, normalmente defendida para a mecânica clássica, que é um processo que usa a ideia de distinguibilidade, está errada. A maneira que é reconhecida como certa, tá? Que é através de arranjos, ela está errada. Não é assim que você deveria contar na mecânica clássica, tá? O peso estatístico de Boltzmann que se chega na mecânica clássica, baseado nessa contagem que se supõe certa, que é através da noção de arranjo. Lembrem-se lá do ensino médio, tá? Arranjo, permutação, combinação, aquela coisa toda. O arranjo, como vocês sabem, ele depende da ordem, né? Então, você troca a ordem, você tem que considerar essa troca de ordem, tá? Enquanto que na combinação, por exemplo, isso não acontece. Então, o peso estatístico de Boltzmann, que sai dessa maneira usual de contar, quando eu falar usual, é que sempre se usa, tá? Quando eu falar
da minha maneira de contar, não é minha, mas eu estou fazendo isso para poder distinguir, tá? Eu estou falando da maneira de contar que eu considero correta e não a atual, que se defende normalmente. E esse problema que esse peso estatístico de Boltzmann, que se obtém quando se conta usando arranjos, ele gera um problema. Ele gera um problema que é o chamado paradoxo de Gibbs, tá? Porque ele gera uma entropia não extensiva. E a gente sabe, por exemplo, os gases, né, ideais, e a gente sabe que a entropia dos gases ideais é extensiva. Então ele gera um resultado errado, tá certo? E normalmente se diz que esse resultado está errado porque a mecânica clássica é uma teoria, não é uma teoria perfeita, então ela vai sempre incorrer em algum problema, etc, etc. Tá? Então, que é isso, né? O paradoxo de Gibbs é isso, tá? Ela não extensiva. O que eu vou mostrar aqui é que esse argumento é horroroso, tá? E ele está associado a uma das características mais lamentáveis que a mecânica quântica trouxe com ela ao longo desse século e pouco aí. O que é legal é que isso é dito desde o início do século XX, quando essas distribuições começaram a ser estudadas, tá? Então esse é um problema que não é um problema, o Olavo está na fronteira da física. Estou na fronteira lá de trás, tá? Estou na fronteira para quem está andando para trás, tá? Para frente, não. Isso aqui é, digamos, aqueles pontos pacíficos na mecânica quântica. E eu vou mostrar aqui, eu me contraponho a eles, usando matemática elementar. Ok, então vamos lá. O que eu vou mostrar é que quando você conta corretamente, você, do ponto de vista clássico, você elimina o paradoxo de Gibbs. E o que eu vou mostrar é que contar corretamente significa justamente eliminar a distinguibilidade no âmbito clássico. Agora, eu tenho que dizer isso não baseado em resultados, mas baseado em princípios, tá? E é isso que eu vou passar a mostrar para vocês aqui. Vou falar um pouquinho de elementos matemáticos de contagem, rapidamente, porque está todo mundo aqui enferrujado com essas coisas, né? Segundo grau meu foi há mais ou menos 99 anos, então custa nada voltar aqui. Mas isso é importante, porque agora eu não vou falar de mecânica quântica. Isso aqui é princípio de contagem. Não tem nada a ver com mecânica quântica, não tem nada a ver com mecânica clássica, não tem nada a ver com mecânica nenhuma. Isso aqui é estatística, só isso. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que a gente tenha uma situação com figuras geométricas. E essas figuras geométricas, algumas são vermelhas, outras são amarelas, outras são azuis. Tá? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. De quantas maneiras nós podemos arranjá-las, cuidado com o termo, arranjá-las, tá? Então, arranjo. Segundo a cor. Duas coisas importantes aqui, tá, gente? Eu estou perguntando como eu posso arranjá-las, então a ordem é importante, e eu estou perguntando segundo a cor, tá? E o que vai acontecer aqui? Eu posso arranjá-las de diversas maneiras. Agora, o que vai acontecer? Como eu estou arranjando segundo a cor, essas duas configurações, né, a de cima e a de baixo, o que elas são? Então, essa aqui é a fórmula, tá? É um arranjo com repetição, tá? Porque você tem 3 elementos de cor vermelha, tá aqui, 2 elementos de cor amarela, 4 elementos de cor azul. Então, você pode permutá-los todos e você pode ir trocando entre eles, e aí, como é um arranjo segundo a cor, essas duas configurações são indistinguíveis. Esse é o primeiro ponto importante, tá? Essas duas configurações são indistinguíveis. E elas são indistinguíveis por quê? Elas são indistinguíveis porque você está arranjando segundo a cor. Pouco importa para a estatística que você consegue ver que um é triângulo, o outro é losango, o outro é não sei o quê, quadrado, sei lá, que bolinha, pouco importa. Porque o que você está dizendo é que você vai arranjá-las segundo a cor. Então, segundo a cor, você só tem 3 categorias de elementos. Elemento vermelho, amarelo e azul. A nossa capacidade de distinguir ou não esses objetos como seres humanos e como não poderia deixar de ser,
irrelevante para o resultado matemático da contagem. Então, o que define a maneira de contar é a pergunta que se faz, e não a característica particular do objeto na nossa capacidade de diferenciação. É por isso que você tem 3 categorias aqui de objetos. Objetos vermelhos, objetos amarelos e objetos azuis. E é por isso que essas 2 configurações são idênticas, indiscerníveis, porque elas são indiscerníveis segundo o quê? A cor, que é o que você está usando para contar, tá bom? Então, isso é importantíssimo para nós aqui, tá? Mas é importante dizer o seguinte, quem são os objetos indiscerníveis aqui? Por exemplo, os objetos vermelhos, o losango é indiscernível do triângulo. De novo, pouco importa que você veja como ser humano que um é losango e o outro é triângulo. Não é esse o critério de contagem. O critério de contagem é cor, e segundo a cor, eles são indiscerníveis, tá bom? O círculo é indiscernível do quadrado. E por aí vai, tá? Perfeito. Ok. Então, essas 2 configurações são isso aqui, ó. São isso aqui. 3 coisas vermelhas, 2 coisas amarelas e 4 coisas azuis desse jeito. Se eu mudasse um azul com amarelo, conta. Se eu mudar um azul com azul, o que acontece? Não conta. Tá bom? Tá. Mas continua sendo permutação, tá? Eu estou fazendo permutação. Ok. Então, eles são indiscerníveis quanto à cor, tá? Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, o mesmo conjunto de objetos, figuras geométricas, coloridas, mas eu vou fazer uma segunda pergunta. De quantas maneiras nós podemos arranjá-las? Então, continuo dentro do pressuposto do arranjo, da ordem, que importa, né? Segundo a cor e a forma. Segundo a cor e a forma, muda tudo. Eu agora vou contar. A classe de discerníveis muda, porque eu mudei a minha pergunta. Então, vejam só. Esses 2, que são losangos, são indiscerníveis, tá? O triângulo é discernível. Apesar de ter a mesma cor, ele tem formas diferentes. Então, ele aparece aqui embaixo com 1 fatorial, porque ele é discernível de tudo. Os losangos, como são indiscerníveis, aparecem como um 2 fatorial aqui embaixo, porque eu posso trocá-los e não muda a configuração, tá? Só tem um hexágono, então é 1 fatorial. Só tem uma estrela, então 1 fatorial. Tem aqui 2 quadrados, então é 2 fatorial, e o 1 fatorial desse quadrado esquisito aí, tá bom? Perfeito. Então, e tem também do círculo, né, claro. Então, essas 2 configurações aqui, elas são discerníveis. Porque esse cara aqui é discernível agora desse. Assim como esse é discernível desse. E esses são discerníveis. Então, essas configurações, elas são discerníveis. Tá? E elas não eram, né? Na vez passada, elas não eram discerníveis, tá? Então, eu tenho que contá-las. Eu tenho que contá-las porque, me desculpe aí a repetição, mas isso é muito importante. Eu tenho que contá-las porque a minha pergunta envolveu elementos que me permitem agora discerni-las. Não porque eu vejo uma coisa ou outra, mas porque é como elas são, tá? Nesse sentido. Vermelho, triangular, vermelho, losangular, tá? Perfeito. Ok. Então, vejam que se eu trocasse esses losangos aqui, nada mudaria. Se eu trocasse esses quadrados, nada mudaria. Mas quando eu troco formas diferentes, conto mais uma configuração. Então, perfeito. Tá? Essas 2 configurações que eu fiz a troca são indiscerníveis segundo a cor e a forma. Então, a classe de discernibilidade mudou. Mudou porque mudou a minha pergunta. E aí, o que está aqui embaixo mudou também, porque o que está aqui embaixo me dá a classe de indiscernibilidade. O N que está aqui embaixo me diz quantos objetos são discerníveis na minha contagem. Tá bom? Né? 2, indiscerníveis, perdão. 2, né? Porque tem 2 lá. Quando é 1 é porque ele é discernível de tudo, tá? Quando tem 2 é porque tem um com o qual ele é indiscernível. Por aí vai, tá bom? Se for 3, tem 3 que eles são indiscerníveis. Ok, algumas conclusões preliminares.
A estatística está se lixando para a nossa capacidade humana de distinguir. Isso é muito importante, porque a física não pode depender disso. A física tem uma dimensão objetiva, você não pode colocar na estatística em geral. Imagina se você está usando isso em economia, e aí você começa a falar, não, mas eu estou distinguindo aqui os dinheiros. O cara fala, você está ficando doido de me falar um negócio desse? Então a estatística não está nem aí para a nossa capacidade humana de distinguir. O que vai definir como nós vamos contar é o critério estabelecido previamente de contagem. O que é o critério de contagem? É a pergunta. Se eu vou contar segundo só a cor, se eu vou contar segundo a cor ou a forma, e a forma, não, tá? E a forma, etc. Tá bom? Então, se for cor, um critério. Se for cor e forma, outro critério. Conta-se diferente. Pouco importa se eu vejo diferença, se o meu triângulo é um pouco para lá, o outro é um pouco para cá. Interessa. Se eu estou contando sobre cor, isso é irrelevante. Eu espero que isso seja importante. A segunda conclusão importante é a seguinte, que o peso que nós estamos obtendo, esses caras que estão aqui embaixo, eles estão definindo a categoria de indistinguibilidade segundo o critério de contagem. Tá certo? Por isso que o triângulo apareceu com 3 aqui, porque era o triângulo vermelho, eram 3 objetos vermelhos, e no outro critério ele apareceu com 1, porque ele agora é discernível de tudo. Tá bom? Perfeito. Legal. Então isso é o nosso pano de fundo, tá? Aí agora, o que? Esses elementos aqui também são definidos pelo critério de contagem. Então isso é o que eu chamo de distinguibilidade ou indistinguibilidade epistêmica, porque ela não tem dependência daquilo que o objeto é ou deixa de ser, mas aquilo que você, como estatístico, quer contar. Tá bom? Espero que tenha ficado razoavelmente claro isso. Isso é importante porque é o fundo. Agora vamos aplicar para a trajetória. Nós temos um gás clássico, olha que bacana. É um gás de bolas de boliche, tá? Não é um gás de partículas, átomos. É um gás de bolas de boliche. Por que eu não posso fazer? Vou fazer gás de bolas de boliche, tá? Eu tenho pouca gravidade, boto as bolas de boliche numa caixa e boto elas para baterem umas com as outras. O que é isso? Isso é um gás de bolas de boliche. Eu fico olhando para o gás. Tem bola de boliche verde, tem bola de boliche azul, tem bola de boliche vermelha, tem bola de boliche com número. Tá bom. Perfeito. Então, isso é um clássico, um gás clássico de bolas de boliche. Bota a molécula de oxigênio, não, porque eu quero levar a coisa para o absurdo mesmo. E eu posso seguir as bolas de boliche, tá? Eu deveria ter pensado nesse negócio do gás de bolas de boliche antes. Qual é o critério de contagem? Nós vamos contar estados de energia. O nosso critério de contagem é quantas bolas de boliche eu posso colocar numa determinada caixa de energia, ou seja, que a energia vai de E menos delta E até E mais delta E, tá bom? Isso significa o seguinte, que eu não estou nem aí para a trajetória. Isso aqui significa que a trajetória aqui é o equivalente da forma geométrica na primeira contagem. A trajetória não tem nada a ver com o que eu estou contando. Eu estou contando quantidades de objetos que entram numa determinada caixa de energia. Tá? As partículas, então, são, em princípio, todas idênticas, mas podem ser discerníveis em função da energia que possuem. Então, aquela bola de boliche está mais rápida. Ixi, a energia cinética dela é maior. Então, ela é, pelo critério de contagem, discernível daquela outra bola de boliche. Ah, mas são ambas verdes. Não importa, porque eu não estou contando cor. Aquela outra lá tem a mesma velocidade dessa aqui, que é vermelha. Então, tem uma verde com uma energia e a vermelha com a mesma faixa de energia. Faixa, tá? Porque nós estamos clássicos, né? Então, são contínuos, né? Então, elas são indiscerníveis, porque eu não estou me lixando para o que eu enxergo. O que importa é o critério de contagem, e eu estou contando estados de energia. Então, do ponto de vista da energia, elas são indiscerníveis. Tá? Perfeito. Isso é uma diferença entre o que elas são, do ponto de vista da contagem, né? E das energias que possuem. Então, elas são idênticas, se fossem moléculas, aí aqui são moléculas, tá?
elas são idênticas, mas são discerníveis em função das energias que possuem. Como bola de boliche, elas não são idênticas também, né? Mas pouco importa para a contagem estatística. O que importa para a contagem estatística é se elas são discerníveis ou não. Perfeito. Agora vamos pensar, não, vamos ver, vamos tentar envolvendo a trajetória, vamos ver se dá para contar assim? Tá bom, vamos ver se dá para contar assim. Então vejam só, vamos pensar agora no gás de moléculas de oxigênio, tá? Para ficar mais interessante. Vamos pensar então que elas são todas idênticas, né? Gás de oxigênio. Então é tudo O2. Então, elas são idênticas, tá? Mas elas são discerníveis, porque elas têm trajetórias. Mas existem duas trajetórias iguais num gás? Não. Então, sabe o que tinha que aparecer aqui embaixo? Que é o termo que define a ordem, a classe de discernibilidade? Deveria aparecer 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, porque todas são discerníveis. Se o seu critério é trajetória, todas são discerníveis. Então, você tem uma distribuição que é N fatorial, que está errada, claramente errada. Não dá para fazer nada com um lixo desse, tá? Não dá para fazer nem a conta normal que é feita nos livros de mecânica quântica. Porque você precisa desses caras aqui e de um vínculo para poder chegar na distribuição de Boltzmann, tá bom? Então, esse argumento das trajetórias é um argumento que te levaria a uma situação impossível fisicamente de se contar, tá bom? Então, esse argumento é um argumento errado, esse argumento é um absurdo, é ridículo esse argumento. Vamos lá. Vamos continuar. E aí, quando você... mas tudo bem, fez. Legal. Vou colocar isso aqui na marra mesmo. O argumento não é esse, mas eu acho que é assim, então pronto. Aí eu faço o cálculo da função de Boltzmann. Aí, quando eu faço o cálculo da função de Boltzmann, eu chego num princípio... No paradoxo de Gibbs, né? Porque eu chego numa entropia para esse gás, seja de bolas de boliche, seja de moléculas de oxigênio, que é não extensivo. E ele é não extensivo por que fator? Por um fator fatorial, é um N fatorial, tá bom? Tem um N fatorial a mais aqui. Esse é o ponto, tá? Aí, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma distinção entre ontológico e epistemológico. Eu, na verdade, não estou me lixando se as partículas têm ou não têm tais e tais trajetórias, se as bolas de boliche são vermelhas ou azuis. O meu critério é epistêmico. Eu quero saber se, do ponto de vista da energia, quais que são indiscerníveis, ou seja, quais que podem ser colocadas na mesma caixa de energia, na minha contagem, e quais são discerníveis, né? Tem que colocar em caixas diferentes de energia. Perfeito. E é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Ou seja, todo mundo que está dentro da caixa E3 é indiscernível. Pouco importa se você vê se a bola de boliche é azul ou verde. Não importa. Não importa. Agora, se as partículas são diferentes, aí, evidentemente, pensando em partículas, né? Evidentemente, você tem massas diferentes, evidentemente, você tem objetos de natureza diferente. Isso passa a ser relevante para a sua contagem, porque você é obrigado a considerar essa energia fruto de outros elementos. Tá? Você pode continuar contando assim, mas aí você vai ter uma distribuição ruim, né? Claro. Ok. Então, vamos lá. Nós temos agora uma situação, eu vou mudar a situação, tá? Pensando nisso que eu acabei de falar, eu vou mudar a situação. E eu vou perguntar eu vou fazer a seguinte pergunta: de que maneiras, agora é o mesmo caso, tá? O mesmo caso anterior, só que eu tirei a cor dos carinhos, tá? Tirei a cor dos carinhos. E eu estou querendo saber agora de que maneiras eu posso combinar essas figuras geométricas. Como figuras geométricas, percebem que como figuras geométricas elas são idênticas? De novo, vocês vão ter que abstrair do olhar de vocês, tá? Porque agora eu estou falando o seguinte, eu quero combinar essas figuras geométricas. Eu não estou dizendo triângulo, se é losango, não estou nada. Basta ser figura geométrica, e todas são, tá? Então elas são idênticas. E agora eu quero combiná-las, não mais arranjá-las, segundo essas caixas que estão aqui. Eu chamei de Epson de maldade, mas podia ser qualquer nome, tá? É caixa vermelha, caixa amarela e caixa azul, tá bom? E aí eu quero colocar, então, nessas caixas coloridas. Quantas maneiras eu posso colocá-las nessas caixas coloridas?
tá? Então, veja, figura geométrica é critério de identidade. São todas figuras geométricas, tá? E assumir tal ou tal cor, que é o equivalente de energia, é critério de discernibilidade, tá? Então, tá bom. Como é que eu conto isso? Eu conto isso assim, ó. Essa aqui é uma contagem com esse GR. O que eu estou dizendo que é GR? Isso é interessante, isso é importante. Eu tenho essas caixinhas aqui, mas eu faço uma especificação dessas caixas. Eu digo o seguinte, olha, cor não é um troço pontual, né? Você tem tonalidades de cor, tá bom? Então eu vou dizer que, por exemplo, a caixa vermelha tem os vermelhos claros e os vermelhos escuros. Na caixa amarela tem o amarelo claro e amarelo escuro. E na caixa azul tem o azul clarinho, o azul médio e o azul escuro. O que são esses caras aqui? São tonalidades da mesma cor. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Porque eu vou fazer isso lá na frente, um paralelo disso com os estados degenerados, tá bom? Então é como se dentro dessas... Deixa eu ver como é que eu volto isso aqui. Vou voltar aqui. É como se dentro dessas caixinhas que eu estou apresentando aqui, você tivesse mais níveiszinhos, tá? Que são os níveis degenerados da mesma energia. Então, do ponto de vista da energia, você não consegue discerni-los, mas eles são degenerados, tá? Estão dentro da mesma caixa, ocupam o mesmo intervalo de energia, mas ocupam níveis diferentes, tá? E quando você faz essa contagem, você leva isso em consideração com esse fator G. Isso tudo aqui é canônico, viu, gente? Eu não estou inventando jeito de contar nada. Isso aqui é canônico na estatística. Bom, então aquilo que eu falei, né? O G aqui, ele dá o número de maneiras, né? De níveis, vamos colocar assim, de níveis de cor, tá? Vou chamar assim. Ok. Então, são esses caras aqui. E aí vem a contagem como ela é usualmente feita. Quando você usa aquela metodologia inicial que eu falei, se você tem duas partículas, você pode contá-las dessa maneira e vejam que aqui você as conta diferente. Mesmo que isso aqui sejam caixas de energia, você conta diferente, segundo reza a lenda, porque este objeto é diferente, porque você está seguindo uma trajetória do A e a trajetória do A não é igual à trajetória do B. Então, você, quando muda um com o outro, você consegue perceber, como ser humano que eles são diferentes. Então, você conta os dois diferentes. Quando você conta como Bose e Einstein, por exemplo, você não consegue contar essa diferença porque aquele negócio não tem trajetória. Então, o que acontece? Esses dois colapsam num só. Esses dois são diferentes, porque essa caixa de energia é diferente dessa, mas o A com o A, e depois quando você troca os dois, são indiscerníveis, né? Então você só conta uma vez. E no Fermi-Dirac, como você não pode ter dois dentro da mesma caixa, porque a caixa aqui no Fermi-Dirac tem spin também, né? Então você não pode ter dois com o mesmo spin, então essas duas configurações são impossíveis e só tem essa daqui. Então essa aqui é a maneira como normalmente a coisa é apresentada. Mas da maneira como eu apresentei agora, a minha contagem, esta contagem não faz sentido para a mecânica clássica. A contagem que faz sentido para a mecânica clássica é essa aqui. Porque isso aqui são caixas de energia, e você quer saber como distribuir os seus objetos nas caixas de energia. E segundo isso, quem está na mesma caixa de energia é indiscernível. Então, o fato de eu ter uma bola de boliche verde aqui, uma bola de boliche azul aqui, não implica em ter um estado discernível do azul, aqui é verde-azul, né? Do azul-verde. Porque eles estão na mesma, eles têm a mesma estrutura de energia, pouco importa, isso é a mesma coisa, tá? E aí, quando você escolhe esta maneira de contar para a mecânica clássica, e esta maneira de contar é a maneira que você considera os objetos indiscerníveis, nesse sentido, os objetos, tá? Indiscerníveis. É aquele negócio dos objetos geométricos, né? Das figuras geométricas. Eles são indiscerníveis e o que vai discerni-los é o critério de contagem, que é a caixa de energia que eles ocupam, tá bom? Quando você faz isso, tanto para um quanto para outro, mas vamos pensar só no Bose e Einstein, por enquanto, tá? Que só acrescentam o spin, né? Ou seja, é indiscernibilidade mais spin, né? Então, só isso. O que você obtém? Vamos aos cálculos agora. A maneira que eu estou querendo dizer que é incorreta, por isso que está com o vermelhinho aqui, né? Eu sou tendencioso.
A maneira que eu chamo de incorreta, por isso que eu coloquei esse asterisco aqui em cima do W, a maneira incorreta te dá esse cálculo aqui. Isso é canônico também, tá? E aí, a maneira Bose-Einstein te dá esse fator aqui. Isso é canônico também. Não estou fazendo nada diferente do que todo mundo sabe, tá? E a maneira de Fermi-Dirac te dá esse resultado aqui. Este cara aqui gera o paradoxo de Gibbs, porque tem esse n fatorial aqui, que é a soma dos NJs, tá? Ele tem esse fator aqui. Então, o que que acontece? Quando você vai fazer Bose-Einstein, que é a maneira de contar que eu usei agora para a clássica, então eu estou usando o mesmo critério de contagem de Bose-Einstein para a clássica, tá? Que, portanto, eu estou usando a indistinguibilidade do ponto de vista de Bose-Einstein na mecânica clássica. O que eu posso escrever? Eu posso escrever usando esqueci como é que chama a expressão. Será que tem aqui na frente? Não sei. Vamos aqui. Como é que chama isso? É aquele negócio do N fatorial. Sei, N log de N. Bom, esqueci. Você pode, na verdade, aproximar esse o que eu chamo de peso estatístico aqui a essa expressão que está aqui. Tá bom? Então, você tem essa expressão aqui, perdão, e você pode aproximá-la a essa configuração aqui, aproximação de Stirling, usando a aproximação de Stirling. Ela é válida quando esses n são muito grandes, tá? Quando você usa a aproximação de Stirling, você chega numa situação como essa aqui, bom, você manipula esse troço aqui e chega nisso aqui, tá? E o que acontece se você coloca g indo para infinito? Isso aqui, ó, é uma exponencial, tá? Quando você coloca g indo para infinito, você tem essa distribuição que aqui está, que é a distribuição de Boltzmann sem o n fatorial. Portanto, isso aqui gera uma entropia sem paradoxo de Gibbs, é uma entropia extensiva. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando você conta corretamente na mecânica clássica nesse sentido, tá? Não tem problema nenhum. É você que está contando errado e botando a culpa nas costas dela. Quando você conta a mecânica clássica corretamente, o resultado que você obtém é um resultado correto para a entropia. Tá bom? Aí você vamos fazer a mesma coisa com o Fermi-Dirac. A gente usa as mesmas aproximações, tá? Né? Fazendo com que como é que chama? Como é que chama esse G aqui? Falei isso, agora sumiu. Os níveizinhos, né? Os níveizinhos dentro da caixinha, eles sejam contínuos, porque você está indo para o contínuo, isso aqui é ir para o contínuo, né? Quando você faz G indo para infinito, tanto o N quanto o G indo para infinito, o que você está dizendo é que o seu espectro de energia é contínuo e não discreto mais. Tá? Então, o que acontece? Você chega na mesma expressão, Então, as três expressões no limite de degenerescência infinita, ou seja, no domínio do contínuo, elas dão a mesma expressão que a de Boltzmann, mas elas dão a expressão de Boltzmann sem o fator n fatorial, que é o que gera o paradoxo de Gibbs. Então, não tem paradoxo nenhum, desde que você conte adequadamente. Então, o problema que estava envolvido aqui não é um problema da teoria física, mas de uma maneira de contar que você assumiu que era certa e que é errada. É um erro nosso, não é da teoria. É um erro nosso, como pessoas que escolhemos uma maneira de contar que nos satisfazia, porque ela cumpria certos papéis de estabelecer uma objetividade na distinção dos campos clássico e quântico. Mas é só isso. Don't blame classical physics. Blame yourself. Então, quando você faz um gráfico dessas duas expressões aqui, ó. Faz um gráfico dessa expressão com essa, tá? E faz um n grande e o g tender para infinito, para ver o que acontece. Dá isso aqui, ó. As distribuições, como não poderia deixar de ser, essa é a divisão, né? Então, elas vão para 1. Elas se tornam idênticas. Então, com g igual a... Nossa, é grande, hein? 1 milhão aqui, mas é muito menos que o contínuo, né?
Um G igual a... Não precisa de 1 bilhão, não. 500 mil, você já tem, para um N igual a 200, que não é muita coisa, vamos combinar, né? Você já tem a identidade. Então, o problema aqui é um problema da maneira como se escolheu contar. E ele vem sendo carregado ao longo de mais de 100 anos, como quase 100 anos, né? De um problema que tem a ver com a natureza das partículas, a natureza dos âmbitos ontológicos, do âmbito clássico ou do âmbito quântico. E o que significa dizer isso? Isso aqui agora é importante, tá? Porque isso tem a ver com a ideia de interpretação. Na interpretação que se usa a questão das trajetórias, a diferença entre trajetória clássica, trajetória quântica, etc., você tem um domínio quântico que é absolutamente irredutível ao domínio clássico, porque no âmbito da interpretação você lança a mão de objetos que não estão articulados e nem são articuláveis no âmbito clássico. Então a sua interpretação, ela bloqueia uma superposição desses dois domínios. Então não existe sequer continuidade entre esses dois domínios. Existe, na verdade, uma clivagem entre o domínio clássico e o domínio quântico. Eles são objetivamente diferentes. Nesse caso aqui, não tem objetividade nenhuma nessa divisão, porque ela depende simplesmente do número de estados acessíveis do seu sistema, e em particular do número de degenerescência dos seus estados. Quanto mais próximo você tiver do contínuo, mais próximo você vai ter da contagem clássica. Mas não porque a contagem clássica seja diferente da maneira como você conta na mecânica quântica, mas sim pelo fato de que o número é maior. É só isso. Então, ao contrário de você ter que usar o princípio... Então, agora essa parte, hein? Presta atenção. Ao contrário de você ter que usar os princípios de indeterminação, da maneira como ele é concebido, como proibindo trajetória, por exemplo, do princípio de dualidade, que é o que garante que você não pode distinguir partícula de onda e, portanto, não pode definir trajetória, e do princípio de complementariedade, que diz que, afinal de contas, o nosso cérebro não está preparado para entender o mundo, o microscópio, blá, 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 blá. Ao invés de você usar esses três caras que discernem o âmbito clássico e o âmbito quântico, estabelecendo uma clivagem entre eles, você pode interpretar este fenômeno, estou falando deste fenômeno, tá? Como sendo um fenômeno absoluto, que estabelece uma continuidade óbvia entre o domínio clássico e o domínio quântico, neste caso, que diferem apenas pela quantidade de estados acessíveis. Ou seja, quando você faz N tender para infinito, então esse só tem um princípio envolvido aqui, que é o chamado princípio de correspondência. Então você troca uma interpretação com três princípios, que geram um peso que dá o paradoxo de Gibbs, por uma contagem que usa um único princípio, me parece trivial, que gera a distribuição correta para a mecânica clássica. Então aí, vou pedir a vocês que façam um experimento agora importante, que é o experimento de se lançarem no tempo, de volta no tempo, para tentar fugir de tudo que já nos disseram aí durante esse século todo aí. Vamos supor que você está lá no início do século, você se deu conta das distribuições de Boltzmann, Fermi-Dirac, e um cara chegou para você e apresentou aquela primeira maneira de calcular com paradoxo de Gibbs e tudo. E um outro coitadinho te apresentou essa maneira aqui. Você lá no início, sem ter passado por todos esses séculos em que foram martelados todas essas questões, qual das duas você escolheria? Não precisa de me responder. Façam essa análise internamente vocês mesmos e respondam para vocês mesmos isso. E aí o que é mais importante em tudo isso mas vem cá, esse cara não está falando de trajetórias de Feynman, esse cara não está falando de pseudoderivadas, de fractais, nada disso. Ele está fazendo contagem de ensino médio. Contagem de ensino médio. Essa é a matemática que eu usei. Por que isso nunca foi dito? Ninguém diz isso. Por que não?
Então, é uma coisa a ser considerada, tá? Ou seja, a maneira como nós agimos diante da mecânica quântica como ciência. Antigamente, quando os físicos chegavam, antigamente, quando eu digo no universo clássico, né? Quando a gente chegava a uma coisa um pouco absurda, o físico clássico, né, o Maxwell, né? Lá o Maxwell. Maxwell era ferão, hein? Pode ser o Newton também. Pegando só os caras bons. Pode ser o Einstein também, que ele estava no mundo quântico, mas era chatinho, né? E eles diriam, não pode ser assim. Não existe absurdo na natureza. Se tem um absurdo é porque eu fiz a conta errada. Existia uma certa desconfiança do absurdo. Como é que vocês aprenderam mecânica quântica? Lembra? Física quântica, não mecânica quântica, física quântica, é lá que a gente começa a deformar vocês, nós professores. Eu já deformei o meu tanto. Quando você vê, por exemplo, fenômenos mais simples, como o efeito túnel e outros fenômenos, e você fica assustado com aquilo que estão te dizendo, fala, pô, mas troço, que coisa mais absurda. Isso é estranho demais. O que o professor responde para você? Não, a mecânica quântica tem essas coisas esquisitas mesmo, e você não tem como remover essa esquisitice. Sabe o que isso acaba fazendo? Isso acaba fazendo com que o weirdness, o absurdo, seja incorporado à nossa compreensão do mundo como algo aceitável. E isso, ainda que possa acontecer, né? Nem tudo tem que ser algo trivial para a mente humana, a relatividade mesmo é assim, tá? Isso gera muita preguiça, porque agora você tem sempre para onde correr quando alguma coisa parece dar algo que não deveria dar. Ah, não, é porque a mecânica quântica é assim mesmo. Tem muitos mundos? Porque a natureza é esquisita mesmo. Então, isso gerou uma classe de indivíduos que pensam muito pouco sobre aquilo que fazem. Isso tem a ver com o que o Ademir falou, por isso que eu acho tão importante aquilo que ele disse. Tá? Porque não tem nada de muito especial com o que eu falei aqui. E sai tudo diferente. Tá? Então, aqui eu estou mostrando, né, aquelas caixinhas, né? Aqui eu estou mostrando o G tendendo para infinito dentro das caixinhas azul, amarelo e vermelho. E como é então que eu faço sair de uma, com a mesma contagem, eu faço sair de uma distribuição e ir na outra sem precisar de falar de observador, de dualidade, de indeterminação, de nada. Então, bom, é isso que eu já falei, tá? E aí eu não vou nem falar desse negócio de critério de simplicidade, nada, não precisa disso não, tá? É óbvio que a segunda maneira é muito mais razoável do que a primeira, porque ela usa muito menos elementos, ela consegue chegar nos resultados corretos, etc, etc. Então, eu vou pular isso aqui, que eu acho que é até insultuoso falar isso, tá? Então, pois é, como é que é possível, mais de 100 anos depois, isso está sendo dito e não acreditado? Não está só sendo dito, tá? Isso aqui, se eu for falar num congresso, eu posso até levar uns tapas na cara, tá bom? Como é que é possível isso? Tá? Essa cegueira intelectual é porque nós passamos os nossos preconceitos de geração para geração. E isso está nos tornando preguiçosos intelectualmente. Eu coloquei aqui cegos, né? É pior que cegueira. Cegueira é um troço que você não evita. Mas é preguiça mesmo. Tá bom? Físicos, tá? Muito obrigado aí, era isso que eu queria dizer. Obrigado aí por assistir. Vou fechar aqui. Muito bom, muito bom. Agora eu vou mandar o link para as pessoas poderem escrever para conseguir o seminário, o formulário aqui, conseguir o certificado. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Opa. Pode fazer.
Olá, tudo bom? Opa, tudo bom, Fernando? Vamos ver vocês. Deixa eu colocar a câmera aqui. Cadê? Olha, minha conexão anda muito ruim. Tá Apareceu aí, apareceu, aparecendo, né? tá Beleza, aparecendo. tudo bom com vocês? Tudo. Vamos ver vocês. Você aplicou aí para a questão parece que o teu interesse era aplicado para resolver o problema do paradoxo de Gibbs e da entropia, né? Você aplicou para Uhum. outros resultados, essa contagem, digamos assim? Na verdade, se você pensar bem, eu usei o paradoxo de Gibbs, evidentemente, como um exemplo mais fundamental, mas serve para qualquer coisa, porque se não servisse para qualquer coisa, a distribuição de Bose-Einstein, que vai para a distribuição de Boltzmann no limite, ela própria estaria errada, entendeu? Ah, Então, é verdade. é natural que isso resolva qualquer problema no âmbito clássico. Tá? É verdade. Beleza. Temos uma outra pergunta aqui do professor, desculpe, do Carlos Roberto. Eu gostaria de saber se o professor Olavo já apresentou isso em seminários e como foi a recepção. Eu já apresentei isso em seminários, mas são geralmente seminários de amigos, aí não conta. Porque vocês são receptivos, vocês me conhecem, sabem que eu sou um cara sério. Porque sabe o que é o problema desse tipo de coisa que eu faço? É que eu falo de coisas muito básicas, vocês viram aí, eu estou falando de coisas que são quase que lugares comuns na física. Então, muitas vezes, a pessoa que ouve acha que eu sou um picareta que não sabe mecânica quântica. Isso já aconteceu em outros seminários, não falando sobre isso, mas já aconteceu em seminários, inclusive em uma éfrase já aconteceu uma vez isso, que um professor estava falando lá de que se você violasse o princípio da incerteza, conseguisse violar, você usaria tanta energia que você poderia acabar com o universo. Eu falei, professor, que sentido tem isso que o senhor está falando? E aí o professor, que é um grandola aí, tá? Não vou falar o nome não, que era o orientador dele, virou para mim e falou, não, mas isso aí que você está falando, essas coisas que você está falando, é porque você não entende o que você está falando de mecânica quântica, porque é essa a impressão que dá. Se você não conhece a pessoa e confia na seriedade da pessoa, quando ela vai contra coisas muito básicas que estão enraizadas na comunidade científica, a impressão que dá é que o cara é um maluco falando barbaridades, como tem mesmo, tem muitos fazendo isso, tá? Então até é natural que o cara responda com esse ceticismo. Então não, nunca falei disso aí. Eu pus no livro, tá lá no livro, tá? Eu pus no livro porque eu cansei de ficar tentando falar essas coisas nesse nível. Hoje em dia eu falo só para os amigos mesmo, tá? Vocês não vão me ver falando isso em outros lugares. Talvez agora, nesse EFRAS, eu faça na escola um curso, né, um mini curso, em que eu toque nesses assuntos ordenadamente, tá? Mas é só assim, eu cansei dessa história, eu não vou mais a congresso, porque eu não falo coisas que as pessoas queiram ouvir. Então deixa. Eu trago inquietude para os meus amigos só. Só isso, tá? O professor, agora o professor Eric tem uma pergunta. Você pode fazer, professor. Olá a todos. Obrigado aí, Olavo, pela exposição bastante didática, de uma ideia bastante simples, mas para chegar nesse nível de simplicidade, eu acho que da exposição exige bastante maturidade, né? Para expor dessa forma. E a minha questão, a minha provocação, na verdade, é no sentido de gostaria de ouvir você refletindo um pouco sobre o que os livros didáticos de mecânica quântica. Na verdade, a minha questão você encontra algum livro didático que já incorporou minimamente reflexões mais críticas com relação a essas questões de fundamentos? E outra questão ah, você encontra no universo das pessoas que conhecem desses assuntos
figuras iguais, que estão no mesmo nível, percebendo essas mesmas coisas, mas que se autossilenciam por conta desse procedimento paradigmático da comunidade científica de todos os tempos de afirmar cegamente o próprio paradigma antes de questionar os próprios fundamentos, que é um negócio que ocorre em todas as épocas, né? Uma dificuldade de trazer, de questionar questões fundamentais. Se você encontra alguém no mercado editorial, algum colega físico no mundo que tem atacado essas questões também, ou questões parecidas, assim? Obrigado, viu, Eric? Essa é uma pergunta muito, muito boa, profunda, porque ela remete tanto ao âmbito do ensino, né, quanto ao âmbito da própria atuação do profissional como físico, pelo menos nessa área. Do ponto de vista dos manuais, né, eu chamo de manual dentro daquela perspectiva do Kuhn, né, ou seja, nós na física precisamos ensinar os nossos alunos a calcular. Isso é importantíssimo, tá? Esse negócio de trabalhar com conceitos, tudo isso é muito importante, mas se o cara não souber calcular, a gente não chega nem no patamar do começo da conversa. Então, nós somos obrigados, pelo menos eu acredito que tem que haver uma necessidade de usar manuais. O que são os manuais, de acordo lá com... São textos que não vão ficar de lero-lero de interpretação, como eu fiz. Hoje eu fiz lero-lero de interpretação. E não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque isso gera muita confusão. Então, eles assumem um paradigma qualquer, eles são, na verdade, os propulsores do paradigma, os manuais. Então, eles assumem o paradigma e eles desenvolvem o aparato formal dentro desse paradigma. Está certo fazer isso, não tem nenhum problema em fazer isso. O problema é não fazer o depois. Então, quando você se volta para o paradigma, e agora você fala, bom, agora que eu ensinei a vocês calcular, vocês sabem calcular, sabem fazer uma opção de coisa, vamos usar essas coisas e vamos voltar ao paradigma para revisitá-lo. Essa segunda parte nós não costumamos ter. Eu tenho feito um esforço na Universidade de Brasília de dar essa disciplina como uma disciplina, que chama aquilo, tópicos, né? A disciplina de tópicos de interpretação de mecânica quântica. Eu já dei umas 3 ou 4 vezes essa disciplina. Porque justamente eu acho que isso é um complemento importante. Mesmo que o cara não acredite em nada disso, não precisa acreditar em mim, não. Porque senão é um absurdo também, né? Eu exigir uma coisa dessa. Então, a ideia é que o cara seja capaz de eu criar nele dúvidas, para que ele passe a refletir sobre o paradigma como uma coisa que não está dada. O paradigma é uma régua, eu costumo dizer isso. E a régua serve para medir outras coisas. Mas em determinado momento é importante você questionar a régua. É assim que a física dá os seus grandes avanços. Lá no finalzinho do meu livro, eu digo que a física teve gênio demais no século passado. Isso foi muito bom. Porra, nós tivemos um Dirac, imagina. O cara é um gênio. O Heisenberg era um gênio maravilhoso. Ele só não é muito falado porque ele era nazistão. Ninguém gosta dele, né? Mas ele era um gênio maravilhoso. O cara era genial mesmo. O próprio Bohr, bem confuso, mas era genial também. Tinha que ser confuso no início, lá quem não era. O Einstein também era confuso no início, na mecânica quântica. E ficou, até morrer. O Einstein, nós tivemos... Nossa, é uma fileira de grandes gênios. Mais para frente, nós tivemos grandes físicos também, maravilhosos físicos, muito geniais. O Wigner era um cara espetacular, tá? Mas chega uma hora que os grandes gênios já não são mais relevantes para o desenvolvimento da física. Você precisa do lixeiro. Porque quando você constrói uma teoria científica, você vai incorporando, porque você tem que andar. O Nietzsche tem uma passagem maravilhosa sobre isso quando ele fala dos pré-socráticos. Ele fala assim que os pré-socráticos foram aqueles que deram passos largos e pularam sobre rios. E que depois é que você volta e tenta colocar as pedrinhas para passar de passo a passo. É assim que as teorias funcionam. Chega uma hora, o Heisenberg tem uma passagem no livro dele, Física... Como chama aqui? Esqueci o nome do livro. Mas é aquele famosão dele, que tem na editora da UNB. E ele vai dizer o seguinte... Física e Filosofia. Física e Filosofia.
Ele vai chegar uma hora e vai dizer o seguinte: olha, cara, chegou uma hora que nós tínhamos esse negócio da dualidade, nós tínhamos aqui experimento assim, nós tínhamos experimento assim. Se a gente fosse parar para tentar entender isso, a gente não ia chegar a lugar nenhum, porque não tínhamos os instrumentos para entender isso. Então, sabe o que você faz? Você cria uma solução de compromisso. Você fala assim, cara, é dual. É as duas coisas. Aí o cara fala, não, não pode. Eu falei, mas é as duas coisas. Sabe por que pode? Porque você não tem capacidade intelectual para entender. Não interessa o que você vai falar, mas aquilo que você fala te permite andar. Aí você anda. O que você não pode fazer é, depois de andar muito, virar para trás e falar, opa, então vamos voltar lá? Vamos perguntar agora daquele outro negócio lá, porque isso é colocar as pedrinhas. E é assim que você conhece a natureza. Porque se você ficar só pulando o rio, vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e não vai ver rio nenhum mais. Tá? Então, a resposta objetiva que eu te diria é o seguinte: não tem nenhum livro didático que tenha isso. E eu espero que não venha a ter. Porque o cara que for aprender num livro didático do jeito que, por exemplo, eu faço a disciplina no outro nível, ele vai ficar muito confuso sobre tudo que ele vai aprender. Então é interessante criar no aluno um ponto de partida, até mesmo para criticá-lo posteriormente, né? Pelo menos você está criticando uma coisa que está bem estabelecida, que agora você vai gerar nele a dissonância cognitiva daquilo que ele já aprendeu, porque dissonância cognitiva só existe quando a cognição é confrontada consigo mesmo, né? Então não é um mal isso, mas acaba se tornando porque não tem a segunda parte, tá? E aí sim se formam os consensos absolutistas, né? E isso sim atrapalha bastante a maneira de agir dos físicos na comunidade. Eu, particularmente, eu não me calei no sentido de que eu continuo escrevendo meus artigos. E eles até são publicados, mas eles são publicados porque eu escondo muita coisa, tá? Para não horrorizar os referis e serem recusados, eu vou botando de pouquinho em pouquinho as coisas que eu penso. Eu desenvolvi essa estratégia ao longo da minha vida, porque senão eu não teria os meus artigos publicados. E se você olhar todos, você pega the big picture. Mas se você olhar um por um, não tem nada lá. Porque senão eu não publico, cara. Eu vivo tendo problema com isso. Se eu tentar publicar isso que eu falei para vocês, apesar de não ter nada demais, eu não consigo publicar. Se vocês quiserem, podem pegar isso que eu falei e tentar publicar. Se vocês conseguirem publicar, é de vocês. Não publica, cara. Não publica. Publica em revista de ensino. Eu estou tentando publicar isso aqui na Revista Brasileira de Ensino de Física, como uma estratégia de ensino, falando coisas que foram as que você perguntou, dessa necessidade de se fazer esse retorno do ponto de vista da educação. Então, talvez saia. Talvez. Mas vamos ver. Então é isso. Muito boa a sua pergunta, assim. Isso cala, assim, muito o profissional da física envolvido com essas questões. E assumo que existem essas questões em outros domínios também, que não são apenas... Porque esses consensos são consensos que são estabelecidos dentro de domínios também, né? Mas é isso. Muito boa. Essa segunda parte é importante, tá? Bom, é isso aí. Muito boa realmente a pergunta. Temos algumas perguntas aqui, mas primeiramente vou passar ao professor Ademir, que está pedindo a palavra. Depois o Rara. Grande Olavo, olavarei minha alma nesse Eu tenho que aguentar isso desde que mundo é mundo. Deus que me perdoe. Muito bom, parabéns, Olavo, pelo eu considero brilhante seminário. Queria lhe fazer algumas perguntas e algumas colocações bem gerais. Vou começar logo pelo final da sua fala, The Big Picture. Como eu já vi vários, como eu li o livro, praticamente li o livro inteiro, tem contas de conta, você sabe, para escrever a resenha lá do livro, não fiz todas as contas, mas praticamente atravessei ele inteiro. Então, tem uma ideia de conjunto. E os artigos, né? Vários artigos no espaço de fase, etc., inclusive quando, enfim, que eu acabei usando. Então, quando você olha assim, ele não falou aqui, mas falou aqui. É isso aí. Por experiência, claramente,
eu sou testemunha, dou testemunha disso. Uma observação. Que eu queria comentar dois autores, na verdade, que têm a preocupação e que trata. Um deles eu não sei se tratou exatamente da questão do paradoxo de Gibbs. O outro, sim, seguramente. Mas a leitura que, em particular, Levi Leblond faz, tanto da mecânica clássica quanto da mecânica quântica. Muito peculiar. Levi Leblond é um físico francês que teve uma importância muito grande no desenvolvimento das teorias de representação, junto com Bacri, etc., na década de 60 e 70, não é? Em particular, resolveu o problema do spin, que era considerado um remanescente nas equações de Schrödinger, um remanescente relativístico, tal, de uma conversa fiada lá também, enorme. E ainda outro elemento que vem sendo passado dos livros, tá certo? Ele deu grandes contribuições e acho que valeria a pena, quem tiver interesse, dar uma olhada nos trabalhos. Depois ele vem se dedicando muito à história da ciência. Samuel pode até falar mais, talvez, ou você mesmo, eu não sei, do Levi Leblond, mais recentemente. Outra pessoa que adentrou nessa perspectiva intelectual de reflexão da mecânica quântica, eu não posso tirar o papel de várias outras pessoas, mas estou falando de alguns dos quais posso dizer que conheci o trabalho. O outro é o professor Schember. Inclusive, a tese de cátedra dele é tentar montar uma modelagem para o conceito de spin, tá certo? Você conhece o trabalho, Samuel certamente também conhece, que é a tese de livre docência dele na USP, tá certo? E ele tem os trabalhos que eu tenho a impressão que você conhece também, de 1953, onde ele apresenta absolutamente dentro do escopo da física clássica, ele apresenta uma solução que não é a contagem sua, mas é uma outra contagem baseada em simetria para o paradoxo. Ele resolve o paradoxo. Você conhece os artigos dele de 1952 e 53, é um conjunto de artigos formidáveis, né? Porque abriu um ramo assim, diferente. Ele abre com aqueles artigos algumas coisas que estavam pendentes. Era o uso das teorias de representação, ou seja, tomar como ponto de partida, como ontologia, portanto, a questão das simetrias, essa é uma escolha, tá certo? Para você tratar e construir as teorias físicas. Isso nunca tinha sido feito em mecânica clássica. Aparece, se desenvolve com os trabalhos do Weil e Wigner, em mecânica quântica, porque tinha uma estrutura algébrica e etc. Isso nunca tinha sido feito em mecânica clássica, e é o professor Schember que começa essa linhagem. Tem um outro artigo do Dirac, também meio no mesmo ano, que vai em paralelo. Eu tenho a impressão que o do professor Schember, inclusive, é mais robusto, porque nesta perspectiva, que é também a do Levi Leblond, de simetria, estudar as simetrias, ele aqui, Schember, ele resolve o paradoxo de Gibbs, ele apresenta uma solução consistente, etc., e vai bem na sua direção, vai na contagem, a questão da contagem está posta, tá certo? Se pegar o trabalho do Schember, tem negócio de H cortado, porque tem uma lambança ali, né? É uma lambança. Quem faz mecânica estatística, aquilo é uma lambança. Porque se dá um jeitinho ali e tal, aí você como tem que passar para os alunos. Eu não sei quem é mais dramático, ensinar mecânica clássica, física estatística ou mecânica quântica, viu? Porque dar-se um jeitinho, ali faz uns quadradinhos no espaço de fase, não sei o que, aí tem um H cortado, aí arranca fora o N fatorial, todos os livros, não vou dizer todos,
Mas os que eu vi fazem isso, cara. eu não posso falar todos que eu não. Mas acho que valeria a pena tentar, inclusive, incorporar essa discussão, tá certo? Principalmente do Chamber, eu acho, que é ela não é só uma questão de ser legítima, porque teoria é teoria. A gente tem que resolver os problemas das teorias, porque as nossas casas são feitas com mecânica de Newton. Onde eu estou poderia cair se ela estivesse errada. Exatamente. É uma questão objetiva. Agora eu queria fazer essas duas observações da Big Picture, do Lévy-Leblond e do Chamber, e vou para a estatística. Eu não sei se você pensou nisso ou não, porque uma das formas, na hora que você começa a montar a mecânica quântica, eu falo na perspectiva como eu faço a leitura via o formalismo a gente já conversou bastante, via a natureza de simetria. Eu gosto de refletir sobre o mundo a partir disso. Então, construir as teorias físicas a partir dessa perspectiva. A questão do spin, tanto do spin inteiro, né, 1 ou 2, ou o que seja, e dos spins semi-inteiros, que vão dar as distribuições a la Bose e a la Fermi, inclusive, voltando ao caso do Chamber, a distribuição, como sai de simetrias, está incorporada à distribuição de Fermi-Dirac, no contexto clássico, absolutamente clássico, tá certo? O paradoxo se resolve por completo, nas duas perspectivas. Mas voltando aqui, na sua contagem, as duas caixinhas, você, claro, cai nas duas possibilidades. Tá certo? A la bósons e a la férmions, Fermi-Dirac e bosianos. Não é isso? Isso vem das simetrias. Não preciso entrar em detalhes. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: não foi observado, mas durante um período se levantou a seguinte questão: por que é que a gente só tem estes dois tipos de contagem na natureza? Por que é só da caixinha? Você talvez já tenha pensado nisso, que são as chamadas paraestatísticas. Isso. Nunca se mediu nada das paraestatísticas, mas teve um período que estava bem... porque não se conseguiu, talvez, fechar teoricamente. Agora, as possibilidades abertas por que só tem de ser do tipo bósons e férmions? Por que só isso? Não estou pedindo para você responder ou fechar a questão, mas refletir sobre isso, quer dizer, na perspectiva de como você está lendo, tá certo? E essa divisão que a gente vê no mundo, observa no mundo, não é? Bem incorporada à física clássica também, agora. Por que só estas duas? Eu queria lhe ouvir. Isso. O que o Olavo pensa disso? Isso é uma coisa bem interessante, porque se você... Eu já me debrucei sobre isso, nunca tirei nada disso, não, mas eu já pensei um pouco sobre essas questões. Por quê? Porque a partir daquilo que foi dito, você chega nas estatísticas a partir dos critérios de contagem. Por outro lado, esses critérios de contagem, eles estão associados a certas características, certas propriedades dos objetos contados, né? Então, por exemplo, no caso que diferenciaria as duas únicas que eu defenderia a possibilidade de contagem, seriam aquelas que incorporam o spin inteiro, que não incidem sobre eles o princípio de Pauli, e os que incidem o princípio de Pauli. Então, você tem aí uma diferença que é um princípio supostamente natural, que eu acredito que seja, que distingue essas duas maneiras de existir. Se você tiver num âmbito que é entre o claro, ou se você encontrar um outro princípio que possa estabelecer uma distinção a mais, certamente vai aparecer uma nova contagem, certamente vai aparecer uma nova distribuição. Então, eu não teria nenhum problema em incorporar estas novas possibilidades, né? Mas, por enquanto, o que nós conhecemos é que existem essas duas possibilidades.
Mas se você vai para estados semiclássicos, pode acontecer que você possa criar critérios extras de contagem. E esses critérios extras de contagem, eles vão interferir na distribuição final que você obtém. Então, talvez, nos limites semiclássicos, você tenha essa transição em que você tenha, inclusive, simetrias que podem aparecer e que não estão claras no âmbito quântico, porque o âmbito quântico estabelece uma dicotomia, e no âmbito semiclássico, essa dicotomia tende a se tornar difusa. Então, isso pode acontecer. Para que ela se pudesse aparecer como uma tricotomia, por exemplo, aí teria que aparecer um princípio que te estabelecesse uma maneira de contar que é diferente dessa que foi apresentada, né? Então, eu colocaria nesses termos. Existem pessoas, eu já tive acesso a trabalhos que tentam trabalhar com essas paradas estatísticas no âmbito quântico mesmo, dizer, não, existem partículas com intermediárias entre essas duas situações, né? Mas isso pelo menos até onde eu vi, é só teórico mesmo, não tem nada assim que possa ser comparado com o mundo natural, não, tá? É isso. Muito bom, professor. Agora, estamos aqui no nosso limite, então, perdoe as pessoas que tinham mais algumas perguntas ou não, mas vamos ter reunião depois. Então, gostaria que o professor Olavo encerrasse seu seminário ou as palavras finais. Tá bom, gente. Eu primeiro agradecer, tá? Eu acho muito importante. Eu gosto de falar, principalmente para amigos. Eu gosto de falar sobre essas coisas, é o que eu escolhi como sendo a minha vida na física, né? Então, para mim, ter esse espaço de fala é muito importante. Acho legal de levar a vocês essa maneira de olhar para a mecânica quântica, que aceita muito da mecânica quântica, mas não aceita tudo da mecânica quântica, tá? Então, não estou tentando aqui destruir coisa alguma, muito pelo contrário, né? Estou tentando estabelecer, ver o mundo. E fico à disposição de vocês, por exemplo, se quiserem um dia eu venho aqui falar do spin, de como é que eu trabalho com essa ideia de spin dentro da mecânica quântica, um pouco nisso que o próprio Ademir falou, de tirar esse lixo, né? De novo, né? Eu procuro ser o lixeiro da física mesmo, eu gosto disso, eu me sinto feliz de ser o lixeiro da física. Acho que teve na história grandes gênios, mas teve também grandes lixeiros. O maior lixeiro da história foi Galileu, que sem Galileu, tirar a sujeira toda aristotélica do caminho, não teria tido um Newton, né? Então eu fico à disposição de vocês aí, gostaria muito de falar novamente, bem mais para frente, tá? Porque senão eu não aguento, né? Porque nós estamos vivendo aí um período meio difícil, mas agradecer pelo convite aí, pelas palavras do Ademir aí, que foram mais elogiosos que deveriam, talvez. Eu ando meio preguiçoso ultimamente, mas é isso, tá? Obrigado aí por terem me recebido e fico à disposição de vocês aí, sempre que vocês tiverem interesse, tá bom? Muito obrigado aí. Muito bom, ótima palestra. Bom, um abraço. Agora o pessoal está encerrado aqui. Vamos terminar a gravação. Ok. Essa reunião que vem depois não é a reunião do nosso EFRAS, não, né? Não, por enquanto não. Porque eu vou sair, porque senão se fosse eu ia sair e deixar vocês na mão aí. Falou, gente. Muito obrigado. Valeu, professor. Tchau. Valeu.